Fala galera, um abraço a todos, passando para a gente falar sobre o Bavi de amanhã, né? Perspectiva dos dois lados, né? Se você fosse Jair Ventura, você faria o quê? Como técnico do Vitória, qual a escalação, qual a postura do time no jogo contra o Bahia, jogando dentro de casa? E se você fosse Rogério Ceni, jogando fora de casa no Barradão, no maior clássico estadual, jogando contra seu maior rival, o que é que você faria? Qual a escalação, qual a postura do time, visando também Libertadores da América, o Vitória do outro lado querendo sair de uma zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e sabe qual é o prejuízo, né? O prejuízo que é você cair para uma segunda divisão. Então vamos lá tentar traçar esse plano de um lado para o outro, tentar imaginar o que é que eles estão pensando para essa partida de amanhã. Vou começar com o mandante, né? Vou conversar com o Vitória. Muita polêmica sobre a questão do Vitória não ter o Walter. E depois da chegada do técnico Jair Ventura, ele colocou no seu ambiente, do time, dos 11, 3 zagueiros, que acho que ele fez certo, se deu muito bem. Isso não é falado depois que acontece, né? Deixa eu virar um pouquinho só a câmera para cá. Depois que acontece, porque o Vitória no comando do técnico, já no técnico Carpini, a gente já falava sobre isso, mais ainda com a chegada do Carille. Depois de tudo aquilo que a gente viu com o Carpini, aí chegou o Carille, depois ainda teve o Rodrigo Chagas. Nós falávamos que o Vitória não tinha um esboço do time, não é? Você não tinha um time que dissesse assim, são esses 11 que vão jogar. É a melhor formação do Vitória, esse time aqui, esses 11. Então o Vitória era um time muito instável dentro de campo. Vitória não marcava mal, Vitória não construía bem, não atacava bem os adversários, e você não tinha uma formação tática, que essa coisa muda muito, né? Varia muito dentro de campo. Mas, por exemplo, eu vou jogar num 4-4-2 arrumado, num 4-3-3 arrumado, num 4-2-4, não tinha. E aí se chegava no Vitória, seja qual fosse o treinador, e metia lá 3 atacantes, às vezes 4 atacantes. Ora, como é que o time está jogando, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, você não tem ainda uma sincronia entre os 11 jogadores, não tem uma formação definida, e você vai jogar contra times que estão numa condição melhor, tanto dentro quanto fora de casa, vai lá, coloca 3 atacantes e mais um meia com princípios ofensivos. Você está se abrindo para o adversário, você está dizendo ao adversário assim, me pega aqui, tem espaço para você atacar, ataque e ganha o jogo. Então esse é um grande erro do Vitória. Com a chegada do Jair Ventura, ele conseguiu colocar 3 zagueiros lá atrás, que não é fácil você jogar com 3 zagueiros. Por quê? Porque os zagueiros se acostumam. Você tem um zagueiro pelo lado direito, um pelo lado esquerdo e 2 laterais. Normalmente é assim que se joga, pelo menos um volante, um homem na frente dos zagueiros. Então há um costume, você automatiza isso. Quando você coloca mais um zagueiro, há um confronto de espaço, né? Até você se adaptar àquela situação. Principalmente se você joga com 3 zagueiros e os 2 laterais presos atrás. Dificulta mais ainda. Porque quando você joga com 3 zagueiros, o zagueiro do lado direito passa sem a bola a cair pelo lado direito, a ser um lateral, e o esquerdo da mesma forma do seu lado, torna-se mais fácil. Porque o zagueiro central, aquele que está no meio, no caso seria o Walter, que não vai jogar amanhã, ele fica coordenando e auxiliando e ajudando os seus companheiros laterais. Então, o Jair chegou e ele conseguiu dar esse padrão, né? Com pouco tempo de treinamento, os 3 zagueiros, né? O Camutanga, o Zé Marcos e o Walter, vinham jogando bem. O Vitória, pelo menos, conseguiu se posicionar melhor dentro de campo, né? Apesar de ter tomado gols, mas se vocês repararem, os gols que o Vitória tem tomado são gols de falhas individuais, né? Normalmente não são falhas coletivas, aquelas que você vê assim, isso aqui de treinamento. É claro que sempre tem uma falha coletiva, né? Um cruzamento que, se você pode impedir do adversário cruzar na área, tudo isso acontece. Então, para o jogo de amanhã, entendo eu que o Edu deve entrar no lugar do Walter, que é o capitão, faz falta, capitão do time, além de ser o melhor zagueiro do Vitória, na minha opinião, é o capitão do time, vai sair. Então você coloca ali o Edu e permanece o time do jeito que está, porque ele está bem dividido o time. Vejam que o Vitória, com o Jair Ventura, ele ganhou um jogo, ganhou do Ceará,
Perdeu do Grêmio, perdeu do Vasco. Os dois jogos que o Vitória perdeu, não merecia perder, pelo posicionamento dentro de campo, pelo que aplicou dentro de campo, não foi um time covarde, se defendeu, atacou o adversário também. Tem outra, com 3 zagueiros, você se defende ali com 5, eu estou falando só dos homens de trás, com 5, porque você tem os 3 zagueiros para se defender na postura que o Vitória joga, e mais os 2 laterais, no caso de amanhã, com Cáceres na direita e o Ramon na esquerda, voltando ali no meio, né, o Aitor, o Ronald e o Baralhas, dá um suporte muito bom a nível de marcação. Se não houver erro de marcação, eu acho que o suporte é muito bom. Lá na frente, todo mundo já sabe que o Eric jogando com o Kaiser, esse seria o time do Vitória para dentro do Barradão jogar contra o Bahia. Vale ressaltar de que o Vitória não pode perder o jogo. Se o Vitória perde esse jogo, fica muito difícil, principalmente se o Santos ganhar do Corinthians, porque um adversário direto do Vitória ali é o Santos, que está logo à frente do Vitória, né? Tem 3 pontos a mais, tem vitórias a mais do que o Vitória. E o Vitória tem um jogo a mais do que o Santos, porque o próximo adversário do Vitória é o Santos, jogando lá em São Paulo. Então essa é a situação no momento do Sport Clube Vitória. Passando para o Bahia, o técnico Rogério Ceni, que vive com o Bahia uma situação muito melhor do que a situação do Vitória, porque o Bahia hoje é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo a menos do que os 2 próximos da frente. Tanto o Botafogo, que é o 5º, quanto o Mirassol, que é o 4º colocado. Esse jogo o Bahia vai realizar no meio da semana que vem contra o Internacional de Porto Alegre. Então, se o Bahia ganha esse jogo, vamos lá que o Bahia jogue agora, todo mundo ganha, e o Bahia ganha do Internacional. O Bahia passa a ser 4º colocado, porque com a vitória a mais, com esses 3 pontos e a vitória, o Bahia vai ser o 4º colocado, fica na frente tanto de Botafogo quanto do time do Mirassol. Para o jogo de amanhã, o técnico não conta também com o seu capitão. Everton Ribeiro está de fora do time do Bahia, e a gente sabe a importância do Everton Ribeiro, né? Além de ser o craque do time, o cara que faz o diferente. O craque é aquele que faz o que pouca gente espera que ele vai fazer. E o Everton Ribeiro tem feito isso. Às vezes ele dá um toque, você não espera aquele toque que ele dá, desarma o adversário e coloca o seu colega numa situação de espaço para jogar, de acionar um outro companheiro dentro de campo. Além disso, é o cara do vestiário, é o treinador dentro de campo, é quem orienta, é que puxa a marcação do adversário. Qual o adversário que não vai ter marcação em cima do Everton Ribeiro? Então, faz muita falta. Então, o Rogério Ceni, ele tem algumas opções. Rogério Ceni, que eu não acredito, e falam nisso, por isso estou tocando no assunto aqui, que ele poderia entrar com 3 zagueiros. Antes ele não tinha os 3 zagueiros para colocar. Para esse jogo, ele tem. Se ele quiser colocar, ele pode entrar com Gabriel Xavier, David Duarte e o Rezende, que vem jogando de zagueiro. Eu não acredito que aconteça isso. E ainda tem o Canu, que já está aí no grupo, já foi no banco de reserva no jogo passado. Eu entendo que ele vai entrar com os 2 zagueiros, com o Arias na direita, com o Borducci na esquerda. Não tem o Juba, faz muita falta também. E na área ele vai ter ali o David Duarte e o Rezende. Por quê? Porque o Bahia é um time que valoriza a posse de bola. O Bahia é um time que tem uma saída de bola com a bola no chão, com um espaço curto para tocar a bola e não em passes longos. Aliás, é bom dizer que o estilo de jogo do Bahia é diferente do estilo de jogo do Vitória. Se o Bahia tem esse jogo cadenciado com a bola no chão, né, de pé em pé, buscando o ataque, em passes curtos, o Vitória já alonga mais o passe. O Vitória é um time que joga no estilo Palmeiras, que a gente fala assim, Dito está dizendo que o Vitória joga igual ao Palmeiras. Não, é o estilo de jogo, é um jogo direto, que essa bola sai da defesa rápida para o ataque e cruzamento para a área. O Bahia não, o Bahia, veja que o Bahia chega na intermediária, ainda bota a bola para trás de novo, toca para o outro lado, para um lado, para o outro. Esse é o futebol do Bahia. Então é melhor você ter um meio de campo mais qualificado do que você meter 3 zagueiros lá atrás. Porque quando a bola chega no meio de campo, aí sai com mais qualidade. Então, o técnico Rogério, eu colocaria Acevedo jogando ali com Nestor e o Jean Lucas. Não seria interessante colocar mais um meia? Não, na minha opinião não, por vários motivos. Primeiro, o Bahia joga melhor quando ele está com os 2 pontas dele. No caso, Ademir na direita e o Sanabria na esquerda. E aí, e o centroavante não tem o William José. Thiago deve ser o escolhido pelo técnico Rogério Ceni. Bom, eu tenho falado o seguinte,
Eu acompanho muito futebol, principalmente futebol europeu, leio muito, vejo o que está acontecendo de moderno no futebol. E tem muitos times, inclusive seleções, que jogam sem centroavante. Mas vocês, para jogar sem centroavante, isso não é simples no futebol. Você tem que ter quem vai atacar esse espaço do centroavante. Então tá, você teria Ademir na direita, Sanabria na esquerda, e quem atacaria esse espaço? Então vamos lá, você tem Acevedo, Jean Lucas e Nestor. Falta um, seria quem? Seria o Michel Araújo. E quem atacaria esse espaço do centroavante? O Michel Araújo chega até bem, vindo de trás ali. O Nestor chega, Jean Lucas chega também. Poderia jogar sem o Thiago? Poderia. É o normal do Rogério? Não é. Rogério normalmente ele gosta de ter um número 9 ali, um homem que caia nessa posição de 9. É diferente, o Thiago, suas características diferentes totalmente do William José, que é um jogador mais paradão, grandão, para fazer um pivô, receber uma bola dentro da área. Já o Thiago é de movimentação, é de sair da marcação do zagueiro, buscar um lado, buscar o outro, que aliás, essa inversão de posicionamento tem que existir o tempo inteiro dentro de campo. O futebol se joga com muita dinâmica e por isso que eles reclamam de cansaço do jogador, que hoje se corre muito mais do que antigamente, porque tem que ter essa dinâmica dos jogadores dentro de campo, de correr, de se movimentar, de atacar o espaço, para que você não dê a oportunidade ao adversário lhe marcar. Então, na minha opinião, esse seria o time melhor do Bahia para enfrentar o Vitória, com o goleiro Ronaldo, Arias, David Duarte, Rezende. Por enquanto, o Mingo já treinou, mas acho muito em cima, né? Está se recuperando agora para jogar. Rezende vem fazendo boas partidas de zagueiro. E do lado esquerdo, o Borducci, que o Juba está machucado. Meio de campo, Acevedo, Jean Lucas e o Nestor. Eu acho que o Nestor trabalha muito melhor a bola no meio de campo do que o Michel Araújo. E na frente, Ademir na direita, Thiago de centroavante e o Sanabria na esquerda. A arbitragem vai ser do Daronco, né? Tomara que o Daronco venha com outra postura, porque aquela postura de parar o jogo o tempo inteiro, de não deixar a bola andar, é muito ruim para a partida de futebol. A gente espera que ele não apareça dentro do jogo, que acho muito difícil, né? Até pelo estilo dele, gosta de aparecer no jogo, que deixa a bola rolar, que presenteie o público que quer assistir um grande jogo, que seja um jogo da paz e que saia vencedor aquele que atuar melhor e que merecer. Tá bom, galera? Um abraço a todos. Peço a você aí que se inscreva no meu canal, deixa o like para ajudar e sucesso e sorte para todo mundo aí. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.